Ora, vamos então a isso. Decoding AI. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do Decoding AI, hoje com Daniel Alves de Oliveira, da Egoi. Convosco, já sabem, os vossos ouços, eu, Marcos Castro e o Pedro Aguiar, ambos coordenadores da pós-graduação em Inteligência Artificial do Marketing do IPAM, e então hoje vamos ter então mais uma conversa sobre Inteligência Artificial do Marketing, na gestão, nos negócios e considerando uma experiência muito especial que o Daniel nos vai trazer, da Egoi, que é uma empresa que, como nós sabemos, tem já bastante tração no mercado português e não só. Daniel Alves de Oliveira, seja muito bem-vindo, Daniel. Como é que tu estás? Se calhar começaria por te pedir que fizesses uma breve apresentação e depois vamos então fazer o deep dive nos tópicos que hoje temos para abordar. Bora lá. Antes de mais, muito agradecido, uma boa tarde Marcos, boa tarde Pedro Aguiar. É um gosto enorme estar aqui convosco, estar aqui à conversa e, acima de tudo, partilhar aqui um conjunto de experiências, de vivências, de histórias, acho que é muito isso. É um gosto estar também convosco que irão assistir desse lado. E, acima de tudo, quem é que é o Daniel? O Daniel é um jovem, apesar dos 41 anos, continua a considerar-me um miúdo. O conceito vai mudar. Mas continuo a considerar-me um miúdo. Eu sou natural de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, e estou-vos a dizer isto porque, orgulhosamente, eu tenho uma experiência muito interessante, e aqui o Marco já me conhece há alguns anos, e há algo que sempre tive presente, é nunca renegar as minhas origens, e é com muito orgulho que eu sou natural da freguesia de Rio Meião, Santa Maria da Feira, e filho de pais metalúrgicos, fresadores mecânicos, de trabalhar aqui nesta indústria do metal puro e duro. E por isso é que gosto muito de honrar aquilo que são as minhas origens, mas acima de tudo também aquilo que é muito importante para mim é a minha família. Neste caso, a minha esposa, a Raquel, e os meus dois filhotes, o Gustavo e o Mateus, que são os pilares, as pedras basilares da minha vida pessoal, que depois me levam então a esta realidade profissional. Atualmente eu desempenho funções de Head of Innovation Research na empresa Egoi. É uma empresa portuguesa, 100% de capital português, sediada em Matosinhos, e nós orgulhosamente dizemos de Matosinhos para o mundo. Aquilo que nós temos, basicamente, nós somos uma empresa de base tecnológica, temos um SaaS, um Software as a Service, que permite o envio de comunicações multicanal. Ou seja, dentro daquilo que é plataforma, portanto, vocês não têm que instalar nenhum software, basta fazerem o login, criarem as vossas contas na plataforma Egoi no nosso site. A partir daí, vocês podem criar toda uma estratégia, desde a captação, à nutrição, à conversão, à fidelização, dentro da mesma plataforma multicanal, porque temos desde landing pages para captura, páginas de captura, os formulários para serem bebidos nos vossos websites, temos a questão das push notifications ou web push para o site, temos depois as comunicações de fluxos automáticos de e-mail, mobile, depois tem aqui algo, também temos aqui algumas patentes, e a questão do Smart SMS, o que é isto, Smart SMS? Portanto, temos dentro do mobile, temos o SMS normal, o Smart SMS, o IVR, Instant Voice Recorder, portanto, temos aqui vários canais conjugados, depois também temos a questão de todo o traqueamento, e hoje vamos falar um bocadinho também sobre essa questão, a importância dos dados, o traqueamento do comportamento do consumidor dentro do site, das suas jornadas, como é que nós podemos dar jornadas mais humanizadas, mais próximas daquilo que é a Customer Journey ideal para determinado cliente ou subscritor, utilizando aqui também técnicas de Machine Learning por trás. Portanto, temos tudo dentro da mesma plataforma, combinação de múltiplos canais que permitem então que as empresas espalhadas por este mundo, e já são mais de 600 mil utilizadores espalhados por mais de 40 países, utilizam as nossas soluções do físico ao online. Porque aqui estava a falar sempre no online, não é? Mas temos também esta pegada do digital, e daí também a nossa estratégia da omnichannel. Portanto, hoje em dia nós conseguimos perceber e disparar, depois mais à frente tem alguns cases, mesmo até com inteligência artificial, já com algumas campanhas de email marketing, conseguimos perceber quais é que são a ser os comportamentos, as atitudes dos clientes dentro de loja, e podemos acionar comunicações digitais dentro de loja física, e que vem também do traqueamento que nós fizemos deste subscritor online. Portanto, neste momento eu sou diretor do Departamento de Investigação, Inovação e Desenvolvimento, que tenho responsabilidades, então, dentro de uma equipa de inteligência artificial, muita responsabilidade dentro daquilo que também é parte da inovação, e inovação continuada dentro da geração de ideias,
que passam depois para projetos e que depois podem ser introduzidas em novas features, novas funcionalidades e novos produtos dentro deste SaaS, não é? Dentro da plataforma Egoi, mas depois em projetos à medida com clientes nossos espalhados por todo este mundo. Sim, olha, é interessante que vocês já têm, de facto, diversas soluções. Tu falaste em algo que eu acho que vai ser muito interessante falarmos, que é, muitas vezes, quando se fala em AI, pensa-se apenas e só na sua implementação a nível digital, até muitas vezes, e, portanto, temos uma solução omnichannel que já o está a fazer, é realmente importante. E, se calhar, olha, fazer aqui uma pergunta, um pouco regressar atrás, que é, quando é que vocês, não é sendo tu precisamente responsável por uma área da investigação e desenvolvimento, vamos dizer assim, quando é que vocês percebem que a AI, inteligência artificial, vai ter um impacto no vosso negócio e, consequentemente, no negócio dos vossos clientes? Porque isto não começou só em 2022, como muitas vezes parece que assim acontece. Começou muito antes. Então, quando é que vocês começam a identificar que a AI pode realmente ter um impacto grande no vosso negócio, nos vossos revenue streams? E o que é que vocês vislumbraram, então, na sua integração no vosso negócio? 2017. Reparem, 2017. Já há alguns anos, estamos a Já há falar de alguns 7 anos. anos já. Sim, 2017 começamos a perceber exatamente, e eu ainda não estava na Egoi, eu entro 2 anos depois para a Egoi, estou na Egoi desde 2019, e atenção, porque eu entrei para a Egoi até com uma função um pouquinho distinta, eu entrei para a Egoi, Marcos, e aquilo que vocês também me conhecem, entrei para a Egoi como Brand Ambassador and Product Advocate, portanto fazer esta ligação, e pegando o meu passado, o meu background também na área académica, pegando o meu background muito ligado às instituições de ensino, pegando muito naquilo que é a minha forma também de transmitir o conhecimento académico, mas com esta linkagem, ou seja, criar pontes entre o mundo académico e o mundo empresarial, sem haver uma pegada comercial pura e dura, trabalhar muito brand awareness, o reconhecimento e a notoriedade da marca, e foi assim que eu entrei em 2019. Mas nessa altura nós já tínhamos a decorrer, aqui dentro da Egoi, e foi mapeado em 2017 exatamente essa necessidade, nós tínhamos aqui um projeto, que foi um projeto financiado para a constituição de um núcleo de investigação e desenvolvimento, que temos neste momento, e que fazemos muita produção também de conhecimento científico e disseminamos também e divulgamos esse conhecimento científico, nomeadamente nestas áreas de machine learning, data science, inteligência artificial na globalidade, não é? Agora aquilo que nós chamamos de soluções de marketing com inteligência artificial, 2017. Portanto, temos esta criação do núcleo, um projeto que durou 3 anos de execução, cujo objetivo principal foi exatamente olhar para dentro para aquilo que era a nossa solução, mas ao mesmo tempo, plataforma Egoi, aquilo que nós já tínhamos, e apanhamos exatamente também esta evolução, este crescendo que vinha muito do email marketing para a questão da multicanalidade, e começa aí também, depois um bocadinho mais à frente, a vincar-se muito mais também a importância da omnicanalidade, portanto a transição dos negócios físicos tiveram que ir para o digital por causa da pandemia, ok, mas aqueles que estavam muito no físico e que não tinham nenhum espectro, não tinham nenhuma ideia de como ir para o digital, ajudou. Por outro lado, aqueles que já estavam no físico e no digital tiveram que pensar muito melhor a forma de comunicarem com os seus escritores no melhor momento, a melhor mensagem, a mensagem mais oportuna, mais assertiva, e daí aquele chavão que nós temos da hipersegmentação, hiperpersonalização das nossas comunicações, que são fundamentais hoje em dia. 2017 há então essa instrução da candidatura do projeto Núcleo de Investigação e Desenvolvimento. 2018 começamos mesmo a trabalhar de forma séria, já com o financiamento no Núcleo de Investigação e Desenvolvimento, e começamos a trabalhar muito em 3 modelos preditivos. Hoje em dia nós falamos muito dos LLMs, dos modelos generativos, não é? E temos já neste momento 3, e nós utilizamos também na nossa plataforma, utilizamos modelos generativos, nomeadamente neste caso o ChatGPT da OpenAI, para determinadas funções, mais à frente depois eu posso dizer quais é que são, mas nós começamos exatamente na perspectiva preditiva. Começamos na perspectiva preditiva para criar um modelo que nos permitisse identificar e detectar a taxa de abandono dos clientes. Portanto, eu consigo antecipar um cenário de abandono de um cliente, dar uma percentagem de probabilidade de abandono e quantas vezes é que este cliente eventualmente ainda vai ter compras ou interações connosco nos próximos 30 dias. E, portanto, isto permite-nos ter um conjunto de interações, comunicações de marketing, que possam ser enviadas para trazer este cliente novamente à sua jornada, ou, eventualmente, se ele for abandonar, tentar antecipar este ticket do cliente quando ele vai abandonar nos próximos 30 dias. Ok, portanto, este era um dos modelos que nós queríamos desenvolver, o modelo do churn. Depois avançamos para o modelo de recomendação de produtos, e neste momento são os 3 modelos que nós temos trabalhados e com muita segurança no mercado a ser utilizado pelos nossos clientes. Modelo de recomendação de produtos, neste caso, aquilo que nós falamos, recomendação de produtos para retalho, nomeadamente e-commerce, retalho na globalidade alimentar. Ou seja, este é o que dizes que é o Next Best Offer, é isso? Next Best Offer, exatamente, Next Best Offer, em que nós temos um
ranking de produtos que estão mais próximos de uma compra do Marcos, do Pedro, do Daniel, portanto, one-on-one, produtos one-on-one, dirigidos one-on-one, em que depois aqui pelo meio nós podemos ter algumas features, algumas funcionalidades que vão acoplar exatamente este modelo. Não só na perspectiva dos melhores produtos, Next Best Offer, portanto, aí é claramente para o Daniel, para o Marcos, para o Pedro, quais é que são os próximos produtos que à partida eles vão comprar, mas depois entramos naquela questão que é os produtos populares, os produtos em trending, os produtos complementares, os produtos pares, portanto, os produtos alternativos, portanto, temos toda esta possibilidade de gerar estes outputs que possam ser utilizados dentro da nossa plataforma. Portanto, este foi sempre o cuidado que nós tivemos, é que estes outputs que são gerados dentro dos nossos modelos de machine learning, nós conseguirmos utilizar estes outputs dentro das soluções também da EGOI. Não quer dizer que não possam utilizar dentro de outras soluções, mas temos todo o fluxo idealizado e foi exatamente aqui que foi pensado exatamente para que estes outputs pudessem ser utilizados nas nossas comunicações. E por último, Marcos e Pedro, trabalhamos aqui que este grande projeto então nos levava, que era o Next Best, neste caso, era o Send Time Optimization. É, o Send Time Optimization, Send Frequency Optimization, que nos leva já a pensar naquilo que é o Next Best Channel. Portanto, aqui falando do Send Frequency Optimization, que é pegar na interação de cada um dos subscritores e perceber se este subscritor está mais receptivo e qual o dia e a hora que está mais receptivo para receber uma comunicação. Eu, o negócio, posso preparar a minha newsletter porque é uma comunicação não perecível, vai ser consumida durante a semana toda, posso prepará-la à segunda-feira, ativar o Send Frequency Optimization e esta mensagem, esta newsletter, vai ser entregue na caixa do Marcos, do Pedro e do Daniel, no melhor dia e na melhor slot temporal para cada um de nós. O que nós pretendemos, e estamos a fazer já testes, é exatamente quando eu tenho histórico do Marcos, do Pedro, do Daniel, noutros canais, portanto, eu sei o comportamento do Daniel, do Pedro e do Marcos em e-mail, em Smart SMS, em Web Push, em Push Notification para a app, a partir do momento que eu tenho acesso a este tipo de data, o que é que vai acontecer? Eu posso também sugerir qual o melhor canal. Portanto, não é só o melhor dia e a melhor hora, mas também o melhor canal para fazer chegar esta comunicação. Fazem quase aqui uma espécie de golden record, onde conjugam diferentes data sources e que, no fundo, obviamente, quanto mais dados tiveres, mais variedades tiveres nestes dados e, portanto, maior for o seu volume, mais assertivos vamos poder ser nas previsões que estamos a fazer ou naquilo que nós estamos a tentar antecipar. Claramente, Marcos, é exatamente isso. E aqui com uma vantagem, é que acho que também é importante, elementar a justiça, falarmos, porque quem nos está a ouvir vai dizer, Daniel, mas temos o fim das cookies agora este ano, temos a questão das second e third party data também que vão acabar e vamos ter que ter aqui dados sempre em first party data, e aquilo que nós temos na plataforma EGOI é exatamente isso, é qualquer negócio que utilize as soluções da EGOI está a utilizar sempre em first party data, portanto eles são os owners dos dados, aglomeram os dados dentro daquilo que nós chamamos o nosso CDP, Customer Data Platform, ou Customer Data Platform, que é um grande armazém de dados, acima de tudo, porque nos dá agilidade também de apresentar dados quase em real time, em frente de loja, em que eu sei que o Marcos acabou de entrar no hipermercado e que sei que pesquisaste ontem a carne ou os vegetais e que hoje existe uma grande promoção, e dizer, vira no corredor à direita que vais encontrar 20% hoje nas leguminosas. Portanto, e ter estes dados neste Customer Data Platform que é nosso, nós também temos esta agilidade de fazer a recolha de dados do cliente, estar aqui sincronizado em real time com o comportamento do cliente, e ao mesmo tempo a nossa inteligência artificial consegue consumir estes dados, consegue gerar os outputs também para os interfaces do cliente, seja através da plataforma EGOI, para que eles possam ter depois os fluxos automáticos a enviar. Se alguém aparece na frente de loja e ativou o Wi-Fi, pode ser enviado automaticamente a comunicação, ou cupom, ou voucher, o que quer que seja. Daí o que estavas a dizer, Marcos, que é fundamental, que é termos várias fontes de recolha de dados, termos aqui várias sources de dados, e que dados que efetivamente sejam acionáveis. Não nos interessa, estamos aqui a falar sobre a importância de ter aqui muitos dados, termos milhões e milhões de linhas de dados, se nós não sabemos para que é que servem aqueles dados. Portanto, a primeira questão... Os dados aqui mais importantes são os que nós queremos, são os dados transacionais, não é? Ou seja, porque há dados, na verdade, que para nós trabalharmos estes modelos não são assim tão relevantes. Ou seja, é importante termos dados, mas precisamos de dados que efetivamente nos digam exatamente qual é o comportamento das pessoas e, portanto, dados transacionais, ou seja, perceber
o que é que a pessoa comprou, que produtos comprou, qual foi o ticket médio, qual é a recorrência de compra. E estes dados são, de facto, os dados que depois nos vão interessar, ou seja, são estes dados que nos permitem entender qual é o comportamento das pessoas. Há muitas vezes dados que não são assim tão relevantes, ou seja, não é só ter dados por ter dados. Aliás, há pouco falavas na questão da second party e da third party data, que são dados relevantes sim, mas na verdade é first party data, não é? Que nos vai dar aquele suminho bom que nós na verdade queremos, não é? E que faça aquela comunicação quando chega até nós, que nós digamos, uau, espera lá, eu sei que isto foi enviado broadcast para 50 mil, 1 milhão de pessoas, 2 milhões, foi enviado para toda a BD, para toda a base de dados, mas parece que foi naquele momento certo, foi para mim, fez sentido para Ou mim. seja, o porque contexto é exatamente. importante, não é? Aqui um Sem ponto que dúvida. é... Eu e Pedro, nós temos nos outros episódios que fizemos aqui do podcast, uma das coisas que nós fomos percebendo tem muito a ver com o contexto da comunicação. Ou seja, esse contexto que estás a dizer agora, ou seja, a pessoa, por exemplo, está no supermercado, falaste de mim, que vou comprar uma carninha boa, assim, uma xixinha bem terrinha, que gosto bastante, e na verdade o que acontece é que existe um contexto próprio para que eu receba esta comunicação no canal que para mim é mais relevante e no timing e no local que também para mim são relevantes. Ou seja, a mim não me interessa receber isto quando eu estou em casa, interessa-me receber quando eu estou precisamente no processo de compra em concreto deste produto em particular ou de um produto análogo. Interessa-me que o timing seja mais adequado e também o canal que garanta que eu vou efetivamente consumir esta comunicação naquele momento e que não a vou consumir 1 hora depois quando já terminei o meu processo de compra. Exatamente, exatamente. Porque aí nós tomamos também internamente, e foi por isso que eu estava aqui a rabiscar aqui umas notas, porque falaste do contexto, e eu costumo partilhar, temos aqui uma receita, perguntam sempre receitas, não é, ideais para que isto aconteça de uma forma brilhante. Não existem receitas ideais. Aquilo que eu tenho é um modelo que nós fomos testando, treinando, e vendo também que é o modelo PC2R. Coloca-se depois aqui as siglas, parece que faz todo sentido em inglês, que não tem nada mais, nada menos a ver com o quê? Com o planeamento, o conteúdo, o contexto e a relevância das nossas comunicações. Portanto, quando nós conseguimos planear muito bem a Customer Journey, quando nós conseguimos planear muito bem aquilo que vão ser os momentos de interação, de recolha de dados, processamento de dados, a ativação depois do output, temos o contexto, como dizias, e muito bem, ideal, que nós conseguimos perceber quando é que faz sentido disparar esta comunicação, mas depois também temos o conteúdo, que o conteúdo, se bem preparado, bem hipersegmentado, hiper personalizado, e atenção, porque a hiperpersonalização, por vezes, nós achamos que é só trocar num assunto, por exemplo, de e-mail, colocar só o nome da pessoa, depois o conteúdo vai ser com pequenas variações, não, é começar esta hiperpersonalização e hipersegmentação em que eu possa ter uma estrutura de uma comunicação de e-mail, em que a estrutura pode ser a mesma, mas eu vou ter múltiplas variações com base nos segmentos que eu tenho. Eu sei que tu gostas de carne, Marcos, mas, por exemplo, o Pedro pode ser vegetariano. Eu posso ser ovo-lacto-vegetariano. E se eu tiver esta informação, a base da newsletter pode ser a mesma e depois eu vou pegar em alguns, ou em conteúdos, em widgets, em que eu vou criar variações com base em quem é, neste caso, como é que se diz? Agora até me falhou o nome, caramba. Quem é carnívoro, Então, neste caso, não é? carnívoro, ok. A carnívoro, não sei Carnívoro, se omnívoro. omnívoro por aí fora, não é? Quem faz a dieta ainda tradicional. No caso do Pedro, que é vegetariano, eu posso colocar a tag e o segmento de ser vegetariano, e portanto, em vez de aparecer uma carne, pode aparecer ali uma soja, um tofu, o que quer que seja, automaticamente. E depois, começando no assunto, eu posso todos os dados que eu tenha guardados dentro da base, da minha BD, do meu dataset, dentro do meu Customer Data Platform, o que quer que seja, todos os dados, todas as colunas, todas as variáveis, todas as features que eu tenha na minha base de dados, eu posso torná-las ativas, acionáveis na comunicação com os meus clientes. Desde o assunto personalização, o nome, data de nascimento, apelido, e-mail. Vou dar um exemplo muito, muito concreto, porque assim acho que as pessoas também conseguem perceber muito, muito concretamente aquilo que eu estou a dizer. Imaginem o que é. Eu tenho uma oficina de carros, eu costumo dar este exemplo em alguns momentos, em que eu vou fazer a revisão do meu carro, e eles guardam esta informação. Portanto, a revisão, a data do carro, matrícula do carro, o nome do proprietário, tudo mais. E depois, o que é que pode acontecer? A partir do momento que eu tenho estes dados, isto acontece comigo, o mecânico do meu carro gravou com o seu smartphone um vídeo com o meu carro no elevador, não é? A iniciar a intervenção, dizer, olá, Sr. Oliveira, vamos iniciar a intervenção à sua viatura, e faz o tour ao meu carro, e isto é enviado uma SMS. É enviado uma SMS, mas naquele momento a SMS vai com o meu vídeo. Eu posso enviar uma comunicação para a minha base de dados todas que fazem intervenção à viatura naquele dia, e que o campo que eu tenho do URL ao vídeo vai ser populado só com o URL específico, e eu posso utilizar este campo e
colocar extra field 29, ok, e vai substituir por toda a gente. Mas não é aqui que eu quero chegar. O que eu quero chegar é, imaginem a jornada seguinte, que é, o Daniel recebeu um e-mail para agendar a revisão da viatura, preencheu os dados todos, preencheu as landing pages, deu o nome, deu o apelido, deu o e-mail, deu o telemóvel, deu o número da matrícula, tudo direitinho. E a partir daqui, eles conseguem perceber, com a matrícula, qual é o ano de matrícula. Ok, então o Daniel tem um carro com mais de 3 anos de matrícula. Então está na altura de enviar um e-mail a dizer, Daniel, está na altura, ou temos aqui um test drive exclusivo do novo modelo do Renault Captur, é Renault neste caso, Renault Captur para si. O Daniel o que é que vai fazer? Abriu o e-mail, clicou no e-mail, viu o Renault Captur, o novo Renault Captur, clicou para agendar o test drive, fez o test drive, no final do test drive, um NPS. Sr. Oliveira, muito agradecido por nos ter visitado e gostaria que nos preenchesse numa escala de 0 a 5, basta primeiro no seu telemóvel, qual o seu nível de satisfação para o test drive do novo modelo Captur. Eu carrego no 5. Estou a recolher dados. A seguir, o que é que eu vou dizer? Sr. Oliveira, gostaríamos muito de lhe dar a conhecer a possibilidade de fazer o upgrade, a compra do novo modelo Captur, com esta informação assim, 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 assim. Eu clico, abro o e-mail, clico várias vezes, não converto. Esta informação é toda guardada. A seguir eu posso, ao fim de 3 dias, 4 dias, uma semana, eu posso ativar automaticamente para a força de vendas uma notificação que pode chegar, imagina Marcos, tu és o consultor comercial, a dizer, Marcos, o cliente Daniel, proprietário da viatura, Renault Captur, tudo campos extra, tudo campos que vão ser populados mediante o tipo de informação que eu tenho guardado, ok? Que tenha um Renault Captur do ano de 2013, realizou o test drive e classificou com nível 5. Imaginem, aparece lá. Recebeu a comunicação, o e-mail de conversão, abriu e clicou 37 vezes. Está aqui o número de telefone dele, liga-lhe, só perguntar quando é que ele passa cá para assinar o contrato e pegar na chave de carro, porque ele está mais do que convertido. É um processo que se retroalimenta a si próprio, não é? Ou seja, quanto mais dados nós temos, aliás, e o Pedro, que precisamente agora tocaste na área comercial, opa, é realmente uma área, aliás, nós já tivemos alguns exemplos, inclusive no passado, e o Pedro até muito recente, de algum trabalho que fizemos junto de alguns, vou-lhe chamar parceiros, e onde existia esse medo da equipa comercial que vão perder o seu trabalho. Mas se calhar, Pedro, acho que podes... E depois, se me permitirem, ainda posso partilhar só aqui mais um aspecto para verem que realmente estamos a falar de máquinas, estamos a falar de processos, fluxos automáticos, mas depois ainda posso partilhar convosco a importância das pessoas, porque depois há aqui algo que dá continuidade e que tem a ver exatamente com as pessoas. Se me permitir, Sr. Pedro, ia só partilhar exatamente este tópico, sim, porque há claramente aqui comportamentos que vão sendo agarrados e este mecânico, lá está, saiu da sua zona de conforto para gravar aquele vídeo, para fazer o upload depois para o CRM ou o ERP da instituição, para depois disparar aquela mensagem, não é? Mas este mecânico tem uma função excepcional. Porquê? Porque das primeiras vezes que ele veio o carro à revisão, levo sempre ao mesmo local, eu não tinha cadeirinha de bebê atrás, ok? Há, em algum momento, que atrás aparece uma cadeira de bebê. Ou seja, quando as pessoas têm que estar atentas e quando temos depois equipas de vendas, equipas de marketing também que nos apoiam e que apoiam exatamente e olham para os dados como verdadeira essência da importância que os dados têm, eles começam a registar da mesma forma que registram quando entregamos o carro, a dizer, o carro tem um risco do lado esquerdo, o carro está danificado aqui não sei o quê, como precaução. Quem olha para a viatura quando recebe, vai começar a olhar para lá. Tenho aqui uma cadeira de bebê. Parece-me que a família está a aumentar. Não sei, tenho que qualificar a minha base de dados, tenho que qualificar os meus dados. E há em determinado momento que esta cadeira de bebê se mantém, ok? E eu posso ter aqui comunicações, interações para perceber se realmente o Daniel foi pai, mas foi delicioso porque quando nasce o meu segundo filho, de uma cadeira de bebê atrás, passam para 2. E logo imediatamente a seguir eu recebi uma mensagem a dizer parabéns, Sr. Oliveira, parece que a sua família está a crescer. E gostaríamos de lhe dar a conhecer esta nova solução da Renault Scenic 7 lugares para que possa continuar a conhecer e a ter aventuras na estrada fantásticas com conforto com a sua família. Isto vem de onde? Isto vem exatamente de pessoas que estão no exercício das suas atividades, mas que estão a olhar exatamente para o consumidor. É óbvio que tem o objetivo comercial, e depois é aqui a linkagem para passar para o professor Pedro. Tem o objetivo comercial, claramente, mas que na base, no cerne, são seres humanos a olhar para comportamentos, atitudes de seres humanos que também têm desejos, têm necessidades, têm expectativas e que podem ser exacerbadas se receberem um estímulo na melhor altura, no melhor momento.
Muito bem, Daniel. É isso mesmo, e essa questão de que, para já que a tecnologia, não é, vai, acima de tudo, tirar não o lugar a quem desempenha essa função de vendas, mas vai tirar ou vai permitir automatizar uma série de processos. Eu agora não tenho os números presentes de cor, mas quase 50% da função das equipas de venda são funções meramente administrativas, de controle, para permitir que a empresa consiga controlar a sua atividade, e aí, essencialmente, que a tecnologia, a inteligência artificial, etc., pode realmente atuar. Portanto, libertar mais digamos, o tempo de trabalho do vendedor para tempo útil, não é? E útil para a venda. E depois, como diz, e é uma coisa que já é isto é muito curioso, porque é uma luta antiga, e que não tem realmente a ver com a tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta que vem facilitar isso tudo, que é dar a entender às equipas de vendas de que vender numa organização somos todos nós, não é? Todos nós, ainda agora eu e o Marcos estávamos a falar aí do assunto que os dois principais responsáveis da empresa, um CEO de uma empresa, é o vendedor número 1 dessa empresa, não é? E muitas vezes há esta duplicidade, que as equipas de venda julgam que a informação tem que ficar ali porque são eles os responsáveis pelos clientes. Não são. E o exemplo que deu é um exemplo que eu vivi também na prática, quando eu também estive no mercado onde as equipas tinham uma equipa técnica forte, e quando a equipa técnica passou a ganhar também por objetivos de vendas, nós aumentamos as vendas exponencialmente. Porque realmente o cliente, quando está... Alinhamento de incentivos. Exatamente. Quando está a lidar com a equipa técnica, ele está muito mais aberto, muito mais sincero, quer queiramos quer não. Isso realmente é um facto. E também, como diz, e sendo a EGOI, digamos, tendo isso muito presente, foi logo das suas primeiras observações, que é termos esta... nós não queremos ser só digital, nós é o digital e é o físico, e é evidente que o físico, o chamado URL e o IRL, que é in real life, o físico, são absolutamente complementares, e eu acho que até a tecnologia veio ajudar muito essa questão. Tinha aqui, não fugindo aqui desta questão, eu tive a ouvi-lo com muita atenção, e se nós formos aos próprios fundamentos de marketing, não é? Quando, pelo que eu percebi, vocês na EGOI têm uma componente estratégica quando falamos na segmentação, que é uma componente estratégica do marketing, mas depois quando fala no Next Best Offer, que está mais ligado ao produto, ou o Next Best Channel, já também tem esse cuidado com a parte digital. Portanto, o que dá a entender que vocês têm uma leitura, digamos, muito global, muito geral, sobre toda este Customer Journey, e que, pronto, que a equipa de vendas, como sendo a ponte mais próxima do cliente, acaba por ser também o epílogo disto tudo. Não sei se a leitura é correta, mas há uma preocupação global e não só pontual com o cliente. Sim. E há um alinhamento total. Aliás, por vezes os nossos clientes têm necessidades que olham para o mercado e que veem que realmente eu preciso disto, eu preciso daquilo, mas na realidade não precisam. Precisam de fazer o básico bem feito, e depois de fazerem o básico bem feito, pode haver aqui esta evolução. Dar-vos aqui o exemplo do que é o básico bem feito. Eu não consigo enviar uma comunicação personalizada, one-on-one, ok? Com um conjunto de produtos recomendados one-on-one, se eu não consigo guardar o histórico de compras dos meus clientes. Certo. Se eu não consigo fazer isto, eu tenho que primeiro pensar exatamente nisto, que é uniformizar o meu catálogo de produtos, guardar o histórico das compras, ter o meu catálogo muito bem trabalhado, e só depois de ter histórico de interações é que eu posso então pensar aqui, eventualmente, numa comunicação personalizada. Portanto, aqui o que nós aconselhamos sempre é, vamos primeiro step by step, passinhos de bebê, quase baby steps, e vamos fazer muito bem feita a comunicação, a segmentação, pensar muito bem como é que nós podemos segmentar e levar aqui esta comunicação com mais taxa de entregabilidade, mais taxa de abertura, mais taxas de cliques, as métricas globais, e aqui entra um bocadinho também a questão, por exemplo, das Smart SMS que nós falávamos no início. Não me vou esquecer do tema, Pedro, vou só fazer aqui um parênteses, porque tem exatamente a ver com estas métricas, porque quando se falava, por exemplo, antigamente na questão
do mobile marketing, vou agora enviar um conjunto de SMS para uma base de dados. As únicas métricas que nós tínhamos, que as operadoras nos dão, enquanto negócios, na globalidade, é a taxa de entrega e pouco mais. Sim. Não nos conseguem dar, Sim, e, eventualmente, abertura. Não sei, nós deixamos de traquear. Portanto, aqui a Smart SMS, que foi um modelo de utilidade pública registado pela EGOI, fomos nós os pioneiros, e era o meu departamento que pagava e tinha que pagar o registro, neste caso, a renovação da própria patente. É uma mensagem de texto curta com uma hiperligação. O que é que isto veio? Veio de nos dar crescer exatamente uma métrica alternativa, que era a métrica de clique, que de certa forma nos dava a entender quem clicou naquele URL é porque leu. Portanto, aqui passamos a ter uma taxa de entrega e uma taxa de abertura também para tomarmos estas decisões. E, portanto, deixa-me só, se calhar, Daniel, fazer só aqui um parênteses com um exemplo prático no que tu estás a dizer, porque as Smart MS, e eu já sou utilizador da EGOI há muitos anos, neste caso, atualmente, nós não temos este trabalho, trabalhamos B2B, ainda não faz sentido, mas em organizações anteriores, de facto, nós selecionamos, eu neste caso escolhi a EGOI, precisamente como software para trabalharmos, quer em agência, quer num contexto de eventos. E um dos temas que para nós foi fundamental, por exemplo, durante a pandemia, em alguns eventos, nomeadamente concertos que nós fizemos, foi precisamente, imagina, nós tínhamos um concerto de um tenor italiano muito conhecido, o número 1 do mundo, digamos, dentro deste estilo musical, um evento para 30 mil pessoas, e nós tivemos, por obrigatoriedade da pandemia, da DGS, dividir o evento em 2 dias para garantir condições de distância, ou seja, que mantínhamos a distância de segurança entre as pessoas, no seating, etc. E, portanto, nós tínhamos uma necessidade de comunicar diretamente com as pessoas, para que elas soubessem, primeiro, que o evento já não é no dia 1, é no dia 1 e no dia 2, e que, se calhar, estas pessoas já não estão no dia 1, mas estão no dia 2. E se nós não tivéssemos os contactos móveis destas pessoas, seria muito difícil fazer esta comunicação. Portanto, a utilização de SMS com, precisamente, um URL, ou seja, com um link acionável que as pessoas pudessem entrar e irem para uma landing page onde podiam consultar toda a informação do evento, para nós, e dando um exemplo prático muito concreto, foi fundamental. Nós comunicamos para milhares de pessoas e pudemos perceber a importância que depois isso teve, ou seja, dentro do customer service, dentro daquilo que foi a satisfação do cliente com este evento em particular, foi e aumentou significativamente que as pessoas foram impactadas diretamente, porque um e-mail nem sempre a pessoa vê, pode-lhe passar ao lado, ou pode ir para spam, enfim, pode passar ao lado, mas um SMS não. A taxa de abertura é muito elevada, pela nossa experiência é praticamente 100%. A pessoa depois pode ignorar e não fazer nada com aquilo, ou então fazer. Se o SMS tiver ainda por cima um link acionável e for realmente o interesse da pessoa, ela vai clicar e vai querer saber mais. Portanto, é de facto algo que faz a diferença na comunicação quando queremos chegar ao nosso público-alvo, sem dúvida. E vou complementar, Marcos, e vou pegar no teu gancho, exatamente, estavas a falar. Eu não sei se estás a falar do Andrea Bocelli, eu creio que sim. Eu não quis concretizar, mas sim, é esse. Era o Andrea Bocelli. Agora imaginem o que é, dentro desta Customer Journey, imaginem que eu sei claramente que eu comprei um bilhete para assistir a um concerto fenomenal, um concerto de uma vida, e que há esta circunstância em que há uma alteração fruto de um contexto muito particular. Daí a tal questão, o planeamento, o conteúdo, o contexto e depois a máxima relevância das comunicações que nós recebemos. E naquele momento, é também, podia ser perfeitamente no ato da compra, neste momento, mas pelos custos que são mais avultados neste tipo de comunicações, é preciso ter um bocadinho mais de atenção e ser mais comedidos também na gestão do próprio orçamento, no budget que temos disponíveis para utilizar estes canais. Mas é perfeitamente possível, no momento da compra, seja online, ou seja, mesmo numa loja física, em que eu estou a receber o bilhete em formato físico, eu naquele momento receber uma chamada do Andrea Bocelli a agradecer-me a compra do bilhete e que nos vemos então, não no dia 1 agora, mas que pode eventualmente ser no dia 1 e no dia 2, Sim. para que estejamos todos em segurança, todos em tranquilidade e que possamos desfrutar todos desta questão. Isto foi uma operação de charme que foi feita já no passado e de forma muito, muito brilhante. Foi feita pela nossa seleção nacional, em que utilizou o engenheiro Fernando Santos na altura e o Cristiano Ronaldo para determinados jogos muito, muito particulares, e que mandaram uma chamada de voz a convocar para o jogo, ou o Ronaldo a dizer: espero por si, vai ser você a bater o penalti no próximo jogo, vai ser decisivo. Portanto, há momentos específicos e particulares que a voz pode ser muito, muito interessante. O outro exemplo, Marcos e Pedro, da questão, por exemplo, das Smart SMS, o facto de ter aquele link ali
é delicioso, porque dá-nos as métricas, mas ao mesmo tempo, em termos de estratégia, se nós quisermos pensar aqui um bocadinho, vamos dar um exemplo muito concreto. Pá, uma pessoa passa aos 40 e começa a apreciar vinho. Pá, pelo menos aconteceu comigo. Ali, antes de 40, comecei a apreciar um bocadinho mais o vinho, até aí nunca tinha apreciado, e tenho a felicidade de termos um cliente nosso que tem uma quinta de vinhos e que ele tem um e-commerce, que basicamente o Francisco, neste caso, ele é o one-man show. Faz tudo, infelizmente tem uma equipa muito reduzida, mas ele faz tudo, é ele que faz as comunicações, é ele que faz a estratégia de marketing, de vendas, é ele que despacha as encomendas, é ele que relaciona-se com os clientes no WhatsApp, é ele que tira fotografias na vinha e diz, olha, passou agora ao pintor, que é quando as uvas mudam de cor, e passou agora ao pintor e tira a fotografia, faz conteúdo, faz um trabalho brilhante sozinho. Então tentamos ajudá-lo também a automatizar aqui um bocadinho os processos de comunicação para que fosse mais importante a presença de Francisco na estratégia do que propriamente no dia-a-dia, nas coisas mais corriqueiras, nas tarefas mais repetitivas, como o Pedro falava há bocadinho também na questão de ter aqui algo de nutrição que leve organicamente à compra, à recompra, por aí fora. E o Francisco dizia a determinado momento da nossa relação, dizia, Daniel, eu queria ficar com a data de nascimento dos nossos clientes porque eu queria mandar uma SMS no dia de aniversário. O que é que você acha? Claro. Epá, o meu rosto na altura, eu por vezes partilho este exemplo em várias circunstâncias, o meu rosto, acreditem que, pá, mostrou desentusiasmo, não sei, acho que ele, mas não gostou, Daniel. E eu, Francisco, é simpático de sua parte enviar uma SMS no dia de aniversário, mas, homem, pense comigo, você está na indústria dos vinhos, certo? O que é que não pode faltar à mesa do aniversário? É o vinho. Então comece, tem a data de nascimento, comece a jornada 3 semanas antes. 3 semanas antes, vai mandar um e-mail e dizer, Daniel, aproxima-se uma data importante para si, uma data importante para nós. E na celebração do seu 42º aniversário, na compra da primeira caixa, nós oferecemos a segunda caixa. Oferecemos os portos de envio. Tem 3 semanas, Francisco, para perceber se o Daniel abriu o e-mail ou não abriu o e-mail. Se clicou no e-mail ou se não clicou no e-mail. Se comprou ou se não comprou. Se comprou, perfeito. Vai depois seguir todo aquilo que falavas, Marco, as mensagens mais transacionais, não é? O código da encomenda, dados para pagamento, fatura, dados depois de tracking da própria encomenda, por aí fora, até ao dia de aniversário que vai enviar na mesma alguma coisa. Se não comprou, ainda tem 3 semanas para levar o Daniel para a compra. E depois eu não acredito, e acho que tem aí o professor Pedro, que também é especialista na área, professor, se eu disser agora aqui alguma coisa que vá contra a sua ideologia, eu peço desculpa, mas eu acredito muito mais nas vendas consultivas, nas vendas éticas, do que nas vendas agressivas. Acho que a conversão e a fidelização é muito mais fácil acontecer na ética, na consultiva, do que propriamente na agressiva. A agressiva vende, ok? Mas se calhar a recompra depois é um bocadinho mais desafiante. E, portanto, chegando ali ao período em que o cliente, o Daniel, não comprou o vinho, pode eventualmente ainda forçar, dentro de uma venda consultiva e ética, forçar um bocadinho, que é, Daniel, aproxima-se a data do seu aniversário, faltam apenas 4 dias, e se não fizer a compra até ao final do dia de hoje, nós não garantimos que a empresa distribuidora o consiga entregar até ao seu aniversário. A culpa não é minha, a culpa é da distribuidora que não consegue entregar, não é? E o que eu estou a dar é a possibilidade ainda de comprar. E no dia de aniversário, o que vai acontecer é, em vez de receber uma SMS normal, com 10% de desconto ou não, eu já usufruí eventualmente um desconto antecipado, estou naquele momento a beber uma taça de vinho convosco em minha casa e recebo uma smart SMS a dizer, Daniel, muitos parabéns, espero que o dia esteja a ser fantástico com os seus convidados e tenho um presente para si e para todos os seus convidados. Clique neste link. E o link o que é que é? É uma landing page com uma página que dá para alguém se registar para ter acesso a um kit de degustação. Ou seja, eu, aniversariante, recebi uma smart SMS a dar-me os parabéns e naquele momento eu posso vos enviar por WhatsApp Form, por Telegram, por SMS, a mesma mensagem, e o que eu estou a fazer é uma estratégia de member get member. E mais, é que vocês estão em minha casa, estão a tomar um copo de vinho, estão a desfrutar do vinho e já sabem se gostam ou se não gostam do vinho. Portanto, a vossa proximidade e a tomada de decisão para a compra está muito mais próxima do que eu ter um promotor dentro de um hipermercado a forçar a provar ou degustar um vinho, provavelmente em momentos que não são momentos de consumo de álcool, e não vou ter uma experiência de forma tranquila, serena e informal em casa de um amigo. Portanto, a estratégia, a partir do momento que nós temos os dados, e isto o que é necessário? Depois isto leva-nos para outro campo, que é o conteúdo. Nós conseguimos produzir, não é? Conseguimos ter aqui os gatilhos para a urgência, para a escassez, conseguimos ter aqui todo o story para criar o conteúdo. Mas o mais importante aqui são os dados. Porque se eu não tenho o e-mail, se eu não tenho a data de nascimento e se eu não tenho o mobile, o número de telemóvel,
eu não vou conseguir comunicar com o Daniel pelo melhor canal, no melhor momento. Iria-me fazer o quê? Era, enviei uma SMS de feliz aniversário no dia de aniversário e nem sei se o Daniel clicou, se abriu, se leu ou se não. A única coisa que eu vou saber mais à frente é se eventualmente tinha um cupom, um QR Code, neste caso em QR Code, era um cupom, um código de desconto, se iria ser redimido mais à frente ou não no e-commerce. Mas naquele momento eu quero que esta jornada comece antes. E pode ser depois também, saber se a pessoa recebeu um cupom e se ao fim de uma semana ainda não redimiu o cupom e está preocupado, Daniel, mas não gostou da nossa proposta, achou que não foi justa a nossa proposta, olha, então nós temos todo o gosto em, para além dos 10% de desconto, oferecemos os portos de envio na próxima compra, se a fizer nas próximas 2 horas. E podemos tentar exatamente levar por este caminho. Eu costumo brincar e dizer, por um lado temos os reis, por outro lado temos as rainhas. O que é que são os reis? Os dados. Quantidade e qualidade de dados. Por outro lado temos as rainhas, que é o conteúdo, é o copy, as imagens, os gatilhos para a ação, por aí fora. Do casamento entre reis e rainhas, nascem os príncipes e as princesas, que não são nada mais, nada menos do que as nossas comunicações de marketing. Pelo melhor canal, no melhor dia, na melhor hora. Acho que isto é o casamento perfeito. Daniel, e Marcos, deixa-me acrescentar aqui uma coisa que eu acho que faz todo sentido e facilitou muito aquilo que eu ia dizer, e para lhe dizer que tudo o que disse faz todo sentido e é mais um exemplo onde a tecnologia na área das vendas está a mudar até conceitos que estavam um bocadinho anquilosados e muito antigos. Um dos temas que invariavelmente me convidam mais, e a última foi numa universidade aqui da região do Porto, é a questão do cross-selling, das vendas cruzadas. E aquilo que acaba de dizer, que é um grande ponto e que às vezes é difícil, que é transmitir que o cross-selling não tem que ser feito no mesmo momento. Cada vez mais hoje o cross-selling é um contínuo, se quiserem é vertical, precisa de tempo. Aquela questão de que o cross-selling é que tu vais comprar uma garrafa de vinho branco e levas uma de tinto e levas um espumante, é uma coisa que está ultrapassada. Está ultrapassada no sentido do cross-selling tem que ir muito mais, pode ir muito mais longe do que isso. O cross-selling é se calhar uma ferramenta importante para tu fidelizares o cliente, para acompanhares o cliente, e ele não tem que ser feito no mesmo momento. Pode ser um processo que é feito ao longo do tempo, sendo assim muito mais eficaz, muito menos invasivo, não é? E eu acho que realmente a tecnologia aqui dá-nos uma ajuda tremenda que eu admito que há 20 anos atrás era muito difícil fazer isto, não é? Eu apanhava ali o cliente e lhe vendia tudo o que podia, ou nunca mais, então, o tinha cá, ou tinha pelo menos a capacidade de o ir seguindo para onde ele estava, não é? E hoje não, portanto, há uma série de conceitos que continuam a ser válidos, nós temos é que pensar neles de forma diferente, não é? Porque se nós vamos pensar nestes novos conceitos na base do pensamento que nós tínhamos há uns anos atrás, claro que as coisas não podem não correr tão bem. Portanto, acho que isso é um exemplo perfeito, nunca me tinha lembrado, mas é um exemplo perfeito de como a tecnologia ajuda a que o cross-selling hoje seja algo ao longo do tempo e não algo que seja num momento. E, professor, fazendo aqui o loop e fechando, porque eu não me tinha esquecido da sua questão, isto interioriza muito aquilo que é também o nosso posicionamento para os nossos clientes e a forma como nós lidamos com eles, porque por vezes aquilo que o nosso cliente necessita é exatamente utilizar a plataforma Egoi, de comunicação de e-mail, SMS, mobile, web push, o que quer que seja, não é na componente de SaaS acima de tudo, começar a criar aqui pegada, rotina, estratégia de comunicação, recolha de dados, e não necessita logo de imediato de um Customer Data Platform, não quer dizer que não possa já ir recolhendo dados e acionar através da inteligência artificial e utilizar a inteligência artificial até para utilizar a plataforma Egoi, e por isso, e cumprir cada etapa, porque se ele vir potencial a utilização da plataforma e da solução de SaaS da Egoi, com até já gerar o assunto, gerar o snippet, gerar o conteúdo de forma automática através da nossa integração via API com o ChatGPT, ele já vai verificar aqui valor para continuar a interagir com os seus clientes. Tem aqui histórico de compras, de vendas que pode estar no seu e-commerce e que nós integramos e que podemos já dar qual é que é o próximo Next Best Offer, portanto ele já pode utilizar esta informação diretamente utilizando a plataforma Egoi, mas efetivamente se ele quer uma agilidade maior, se quer aqui ter maior liberdade de utilizar o nosso Customer Data Platform, em determinado momento na jornada nós vamos apresentar, olha, se você quer realmente prever qual é que é a probabilidade de abandono dos seus clientes, nós vamos precisar de ficar com todo o histórico aglomerado das interações de cada um dos seus subscritores ao longo dos últimos 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e vamos ficar com esta informação, porque isto para os modelos preditivos vai ser importante para ser mastigado, para treinar, retreinar,
por aí fora, ok? Portanto, aqui a questão mesmo do cross-selling a nível interno e tendo a Customer Journey também dos nossos clientes e tendo os ICPs bem definidos também dos nossos clientes é EGOI, quem faz uso da solução é EGOI, isto ajuda-nos também, a nossa força de vendas, exatamente a que o Customer Success esteja muito presente no dia-a-dia, a Implementation Success também, que é quando um cliente faz o onboarding, consiga fazer esse onboarding de forma tranquila, serena, que perceba exatamente o potencial da plataforma e que não haja entropias. Depois alguém dentro do Customer Success que vai acompanhar na perspectiva estratégica, que vai dar todo o apoio necessário para que possa ter então a implementação e retirar o máximo proveito dos resultados. E depois, por outro lado, teremos sempre a equipa que vai ser o Account Executive, que vai ali ver potenciais oportunidades de cross-selling, de potenciar mais resultados, seja de venda, volume de faturação, aumento de ticket médio, recompras, o que quer que seja, e acoplar então determinadas funcionalidades que façam todo sentido para aquele vertical de negócio, sabendo que por vezes existem verticais de negócio que nós não conseguimos ter, quando estamos a falar de produtos perecíveis, nós não conseguimos ter aqui uma cadência de você tem que comprar isto nas próximas 2 horas, isto teríamos de ter aqui informação em real time, que acontece in-house, em determinados verticais de negócio, por exemplo, retalho alimentar, acontece muito termos equipas próprias que trabalham exatamente isto, mas que são dedicadas somente a esta questão dos produtos perecíveis, até na perspectiva também da economia circular e da sustentabilidade, para que aqueles produtos não acabem no lixo, e portanto têm equipas muito dedicadas a isto. Mas de outra forma, temos que ter aqui sempre possibilidade de ajustar, e aqui na EGOI também temos muito essa é o nosso grande diferencial face à concorrência. É que o facto de termos aqui os nossos modelos serem feitos in-house, nós também temos muita capacidade de ajustar à realidade específica do vertical de negócio. Não é aí on a button neste caso, que é eu carrego no botão e sai, igual para toda a gente. Não. Nós temos em consideração exatamente o vertical de negócio, as interações, as dinâmicas, os objetivos, e quando gerarmos então aqui, treinarmos o modelo para aquele negócio, vamos gerar os outputs que são fantásticos para aquele negócio. E por isso é que nós temos aqui também métricas e resultados muito, muito bons nesta implementação no Next Best Offer, na questão do churn e também na questão do send frequency. O EGOI acaba por ter aqui há alguns anos. Deixa-me só aqui, porque nós estamos aqui neste tema da parte comercial e, portanto, nós estamos a falar de algo que já começou a ser construído aqui há cerca de 7 anos e onde, se calhar, acredito, uma boa parte do mercado não entendia a mais-valia que era termos aqui a AI incluído, digamos, nestes serviços. Vocês sentiram alguma dificuldade na comercialização ou em explicar aos clientes quais é que eram as mais-valias que vocês estavam a providenciar com a integração destas soluções? Existiu algum gargalo ou, pelo contrário, foi relativamente simples o cliente assimilar que, ok, isto de facto é sem dúvida uma mais-valia para a minha empresa, para o meu negócio? É óbvio, Marcos, que nos últimos 2 anos, no último ano e meio, é muito mais fácil para as empresas começarem a perceber que realmente isto é fundamental. Quem não tiver acesso a soluções que permitam, como o Pedro dizia há bocadinho, agilizar processos, ok? Eu vou ganhar tempo em determinados processos, em determinadas tarefas, que é acima de tudo isto que acontece, vou tentar desbloquear, eventualmente até bloqueios, desculpem a redundância, que pudesse ter e alguma procrastinação, porque estou aqui num bloqueio, não sei muito bem como é que vou desbloquear a próxima comunicação, criar aqui a estratégia, desenhar. Isto claramente ajuda no dia a dia. Existe aqui ainda uma zona muito, muito cinzenta, de muita dúvida, e que agora, amanhã, vai ser já feita provavelmente a primeira votação e a votação definitiva do AI Act, não é? Portanto, já vamos ter aqui a primeira legislação europeia a ser amanhã, a haver notícias relativamente a essa questão. Estou a dizer amanhã, quando for para o ar, já foi provavelmente claro. na semana passada, mas estamos aqui a falar também destes receios, estamos a falar aqui de proteção dos dados, onde é que andam os meus dados, e hoje já coloca-se essa questão. Mas isto já se colocava no RGPD, já se colocava na América Latina, no Brasil, na Lei Geral de Proteção de Dados, também na LGPD, e o que é certo é que nós, neste caso na EGOI, nós lideramos o processo de Regulamento Geral de Proteção de Dados, a compliance do RGPD, e é curioso porque ainda muito recentemente nós recebemos uma participação de um cliente que nem sequer é nosso cliente, mas enviou-nos uma comunicação a reportar um incidente com uma empresa, entendendo ele que a EGOI seria a entidade mais idónea para dar seguimento a esta queixa. Não, nós cumprimos a compliance dos nossos clientes e ajudamos exatamente o mercado a cumprir essa compliance e estamos muito atentos para preservar também o mercado. Mas claramente que
quando nós começamos a ter estas soluções, e começamos aqui por várias fases, na realidade nós este ano estamos a apostar claramente e de forma massiva neste go-to-market para a massificação, para a democratização também destas soluções de recomendação de produtos, Next Best Offer, ok? Em que os e-commerce possam ter. Portanto, este ano o go-to-market está a ser feito nesta realidade. Até aqui o que tivemos foram muitos projetos e trials em que os nossos clientes mais corporate iam tendo acesso a essas soluções, iam testando, iam utilizando estas soluções, mas era de uma forma muito, muito fechada. Portanto, aqui o que é que nós fazíamos? A nossa equipa de account management ia abrindo estas portas, eles já utilizavam de forma massiva a solução SaaS da EGOI, e nós íamos mostrando exatamente os resultados, porque nós, nesta parte de desenvolvimento, nós tivemos aqui muitos projetos de investigação com clientes reais para testar, validar, errar, aprender, evoluir, até chegarmos a um ponto que acreditamos nas nossas soluções, e lá está, as publicações científicas e o facto também de termos aqui dentro do Departamento de Investigação, Desenvolvimento e Inovação, termos aqui esta validação científica e temos a acreditação também da Agência Nacional de Inovação, em termos de matérias de idoneidade em investigação e desenvolvimento para técnicas avançadas de Machine Learning associadas ao Marketing Automation. Portanto, somos uma das empresas, e era por isso que eu vos dizia que um dos elementos diferenciadores é o facto de nós termos aqui as nossas soluções que podem ser personalizadas ao vertical de negócio e ao mesmo tempo é validada a parte mais científica de abordagem dos próprios modelos com as publicações científicas e por parte da Agência Nacional de Inovação, desculpem. E ao mesmo tempo os nossos clientes foram validando e os resultados vieram a falar. E claro, temos cases públicos atualmente que já foram divulgados, de grandes margens de crescimento de ticket médio vindo de campanhas de inteligência artificial. Partilhar aqui um caso, porque ainda não temos a aprovação do cliente, está a ser trabalhado agora para ser divulgado muito, muito em breve, no retalho de brinquedos, portanto, uma grande marca de retalho de brinquedos. Nós fizemos um trabalho, um projeto de investigação com eles, em que nós enviamos 5 campanhas com um teste AB, em que era enviada uma newsletter com 10 produtos naive, default, ok, nessa newsletter, e havia depois um grupo de controle em que eram enviados 10 produtos recomendados one-on-one. Okay? E, portanto, durante a semana, e por isso é que estávamos a falar aqui também, por vezes, dos modelos de atribuição, que é, nós vamos atribuir a conversão, a compra, a venda, a quê? Ao e-mail, foi depois a pessoa que já recebeu aquele e-mail há 2 semanas, mas foi à loja e acabou por comprar na loja, foi de onde? Foi do e-mail que recebeu, portanto, temos aqui depois estas métricas que são os modelos de atribuição. Colocamos uns UTMs e à partida estamos ok. Exatamente. E então o que é que nós tivemos? Enviamos as comunicações naive, não é? Grupo A, comunicações default, produtos que eram iguais para aquela dimensão, para aquele segmento, e para o outro eram produtos então one-on-one dirigidos. E logo aqui, as campanhas com inteligência artificial tiveram um aumento de 25% do ticket médio. Não houve dúvida nenhuma. Portanto, os produtos que iam one-on-one eram claramente produtos mais apetecíveis e faziam todo sentido para os clientes que os compravam. Isto no prazo de atribuição de 1 semana, ou seja, ao fim de receber esta comunicação, se os produtos que estavam, exatamente pelos UTMs, pelos SKUs, os identificadores únicos dos produtos, eram comprados, estavam cativos àquele subscritor, e nós conseguíamos saber então, a atribuição foi feita através do e-mail. Mas depois tivemos aqui um indicador muito interessante, porque este cliente tem também a tecnologia Smart Wi-Fi e temos também acesso às compras que são feitas em loja física, e ao fim de 15 dias, as pessoas que tinham recebido aquela comunicação e que não tinham comprado os produtos de forma online, acabavam por se deslocar à loja física e aumentamos em 24% o volume de faturação na loja física vindo de produtos da campanha com inteligência artificial. Ou seja, aqui mostra-se claramente que as comunicações mais assertivas, com produtos que façam muito mais fit àquilo que é a minha próxima interação, o meu próximo interesse, está muito mais próximo da compra. E aqui em Portugal, tivemos outro caso também aqui no Next Best Offer, na Colômbia, na área mais de retalho de saúde, em que aumentamos 33% o ticket médio também com esta recomendação. E aqui tínhamos a vantagem, e estávamos a estudar eventualmente, que era a possibilidade de mostrar esta informação. Portanto, o output, aquilo que eu estava a dizer no início, o output pode ser utilizado e é feito exatamente para ser utilizado nas soluções da EGOI, mas o output final, que é os próximos, neste caso era uma rede de farmácias, uma maior rede de farmácias da Colômbia. Imaginem que o output é o medicamento que a pessoa vai comprar. Estamos a falar aqui de medicamentos, depois com regras, não é? Tudo o que seja sujeito a receita médica, os de medicamentos de frio não podem ser rejeitados, podem ser receitados ou podem ser
sugeridos, os injetáveis como injeções e por aí fora, também não podem ser recomendados, portanto há aqui um conjunto de restrições. A questão que nós falámos do catálogo muito bem definido, que produtos é que podem ser recomendados, não é? E retirar estas exceções para não haver aqui uma recomendação, como estão agora a acontecer os casos, por exemplo, do Sora, não é? Que eles estão preocupadíssimos com as imagens abusivas dos vídeos e por aí fora, a representação. Portanto, retirar ao máximo esta informação, para que depois, na frente de farmácia, na frente de loja, o próprio farmacêutico, não apresentando, porque a ideia era colocar um display no balcão e o cliente via ali um conjunto de produtos que ele não tinha pedido e que era hábito ele pedir. Imaginem, precisava de uma caixa de paracetamol e não pedi naquela interação, não pedi paracetamol. E ele ver ali que tinha o paracetamol, olha, também quero uma caixa de paracetamol, por favor. E dar esta informação não ao cliente, mas sim ao farmacêutico. Portanto, o farmacêutico que recebia os SKUs dos produtos os IDs dos produtos que aquele cliente tinha comprado naquele momento, naquela interação, mas que também poderia ter comprado, mas que não pediu. Portanto, ele podia ali ter uma atenção, uma venda consultiva, humanizada, a dizer, olha, não está a precisar também de Benuron ou de ibuprofeno? Olha, realmente estou a precisar. Água ou soro fisiológico para a higienização do nariz dos seus filhos. Ainda tem ou está a acabar? Portanto, tornar aqui esta humanização, não é? O in-store customer recommendation quase, que passe a mensagem de que há alguém que se preocupa com o cliente, que conhece o cliente e humaniza. Porque, reparem, há um indicador muito interessante, é que saía aqui muito recentemente um estudo da Gartner, falava que 78%, se a memória me engana, se não me atraiçoa, 78% das pessoas não encontram os produtos que está realmente à espera e nem têm interações humanizadas como gostaria de ter. Ou seja, eu tenho toda a tecnologia do meu lado e tenho que dar esta tecnologia, eventualmente, a humanos, que eu possam processar e que possam dar esta informação depois a humanos e que sinta que o Daniel preocupa-se mesmo comigo. Aquela marca preocupa-se mesmo comigo. Eu comprei um fato há um mês, imaginem, pesquisei um casaco ontem no e-commerce, acabei por não comprar. E esta informação guardada, eu hoje dirijo-me à loja e sei que o Daniel tinha comprado o fato há um mês, pesquisou aquele casaco, sei qual é que foi a cor do casaco que o Daniel pesquisou, sei qual é o tamanho e posso me acercar do Daniel e perguntar-se, olha, se necessitar de alguma coisa, estou aqui disponível para o ajudar. Eu realmente vi um casaco, olha, eu acho que eu tenho um modelo e acho que é o último exemplar, é o último tamanho que eu tenho para si, eu acho que é o M. Olha, realmente é o M mesmo. Portanto, e já tinha esta informação, e esta informação pode ser dada através do tablet, através do interface do CRM, do ERP, e fazer passar esta mensagem para o cliente final. Olha, então se calhar aqui aproveito aqui para te lançar aqui um desafio, que é no seguimento do que estamos a falar e daquilo que, neste caso, a EGOI permite fazer. O Sam Altman referiu até recentemente que 95% dos marketing jobs vão desaparecer nos próximos anos, vão ser substituídos pela AI. E em jeito de provocação, a verdade é que o EGOI faz muito deste trabalho, esta solução que nós aqui estamos a falar. Como é que tu vês efetivamente nos próximos anos o impacto que a AI vai ter no emprego? Obviamente não apenas só no marketing de uma forma geral, mas neste caso em particular no marketing, até por exemplo aqui num contexto um pouco de marketing e negócios, como é que tu vês este impacto concreto? Olha, já tivemos casos em que se vaticinou o fim de muita coisa e que realmente não aconteceu. E eu estou numa indústria e estou numa empresa em que já se vaticinou há uma série de anos que o email marketing tinha morrido ou que ia morrer, Bem e o que é certo é que o email marketing bem feito, com qualidade, ainda é o canal que mais converte, com um custo-benefício mais baixo, mais reduzido. É óbvio que depois há situações que fogem do controle e como em tudo na vida. Há aqui, acho que devemos encarar esta evolução com tranquilidade, com serenidade. Nós já passamos pela revolução agrícola, já passamos pela revolução industrial, já passamos pela grande revolução da tecnologia. É óbvio que isto foram grandes revoluções que demoraram décadas, alguns séculos, e agora vamos encurtar. Vamos ter aqui paradigmas cada vez mais curtos. Isso é certo. Agora, quem quer vingar, quem quer prosperar, vai encontrar sempre forma de, e vocês já estão a ver isso de uma forma muito rápida. O que é necessário para vingar, Daniel? É sermos ágeis, estarmos Qual atentos é o teu top 3 de características ou o top 3 de abordagem que um profissional deve ter ao mercado para vingar, na tua perspectiva? Não pode estar a dormir aqui. Ele tem que estar muito atento, muito desperto àquilo que tem que estar a acontecer. Tem que estar muito informado, tem que ter um espírito muito aberto, não pensar de forma negativa e dizer, olha, eu vou perder o meu emprego. Não, é olhar exatamente para aquilo que nós temos e ver de que forma é que eu posso utilizar nestas soluções e
e aplicá-la exatamente já no imediato àquilo que é a minha realidade. Ser muito mais ágil na pesquisa, ser muito mais ágil a gerar ideias, ser muito mais ágil a resolver problemas, o que quer que seja. Por outro lado, é perceber também, e nunca pode perder o foco, é para onde é que eu quero ir. Onde é que estão os meus consumidores? O que é que os meus consumidores estão a fazer? Quais é que são as necessidades dos meus consumidores? Se eu consigo acompanhar aquilo que é a necessidade e a tendência também do meu consumidor, estando eu atento, estando eu a mapear aquilo que está a acontecer, estando eu a dar soluções também e a acercar-me e a beirar-me daquilo que é a necessidade e o desejo do meu consumidor, fazendo este estudo constantemente, também não vou ter que me preocupar muito. E, por último, eventualmente, é continuar a pensar, sim, é que tipo de comunicações é que eu devo fazer com as minhas audiências de forma criativa, inovadora, disruptiva. Porque há uma coisa, meus caros, que nós nunca vamos poder ter, pelo menos nesta fase, já se fala aí noutro tipo de evolução da AI, e nomeadamente na AGI, não é? Que é uma inteligência, uma super inteligência que pode eventualmente pensar como um humano e deduzir e fazer inferências, se calhar até mais avançadas que um humano, mas há aqui uma coisa que a inteligência artificial, infelizmente, ou felizmente, não consegue pensar algo novo, disruptivo, inovador. O que ele tem são sempre o quê? Históricos, passados, vivências, referências do passado. Portanto, ainda vamos precisar muito daquilo que é a irreverência do ser humano, no teste do ser humano, querer fazer do ser humano, e esta se calhar é a terceira dica, que é façamos. Não ter medo de fazer, não ter medo de testar, não ter medo de agir, porque se nós estamos a fazer, se estamos a agir, se calhar estamos um passo à frente daqueles que ainda estão a olhar como é que vão fazer. Ai não vou fazer nada porque isto vai ter vai ser muito nefasto para a minha realidade, eu vou perder o meu emprego. Então se eu estou a estudar isto, então eu estou a dizer que o meu emprego não faz sentido. Então, não olhar para isto desta forma, termos mente aberta, procurar sempre muita informação, olhar também para aquilo que é a tendência do mercado e aquilo que as pessoas gostam ou gostam menos, que estão mais próximas de consumir ou não, e por outro lado, testar, errar, validar, fazer acontecer, porque ao fazer acontecer estamos a evoluir. E reparem, quantas aplicações é que nascem diariamente com esta realidade? Quantas empresas é que estão a nascer diariamente com esta realidade? Quantas startups estão a nascer e estão a agilizar com esta realidade? Se todas vão vingar, com certeza que não. Mas estão exatamente a fazer o quê? Aquilo que se calhar há uns anos atrás demorava anos a colocar no mercado, que agora demora semanas a estar no mercado, a ser testado, a ser validado e dizer, olha, esquece porque não vai dar. Muito bem. Daniel, eu sei que já passamos o tempo, mas eu queria fazer uma pergunta que já estou para fazer quase do meio da nossa conversa, que tem a ver com uma leitura que eu fiz do blog do Bill Gates e ele no último artigo, ou na última publicação de dezembro do ano passado, de 23, e agora esta pergunta é mesmo para o Daniel, para a função do responsável pela inovação na EGOI, em que ele dizia que a inteligência artificial vai sobrecarregar o pipeline de inovação, isto é, quase todos os processos, os produtos, tudo que eu vou que eu vou trabalhar em termos de inovação, terá uma base de inteligência artificial ou irá ter de uma forma ou de outra a presença da inteligência artificial. O Daniel sente isso? Sente que isso é uma realidade? Sinto, Pedro, sinto. Ok. Uma das situações que é mais avassaladora para mim, e por isso é que eu dei também essa dica, é o consumir muita informação, estar muito atento àquilo que está a acontecer no mercado, eu próprio testar muitas dessas soluções, mas depois ter esta capacidade, e acho que depois temos também de ser um bocadinho condescendentes e benevolentes connosco mesmos, porque a partir do momento que colocamos a bitola, a nossa referência muito alta, isto pode ser muito mal para nós mesmos. E a partir do momento que nós testamos, validamos, tentar trazer para a nossa realidade, para a nossa dimensão, para aquilo que é o nosso core business e para aquilo que são as necessidades também dos nossos clientes. E ver se isso vai trazer mais entropias ou mais vantagens, mais avanços. Mas sim, até porque, como eu vos disse, a EGOI é uma entidade idónea, acreditada pela Agência Nacional de Inovação, as nossas soluções são acreditadas, os nossos clientes podem submeter em sede CIFID, Sistema de Incentivo Fiscal, a investigação de desenvolvimento empresarial, aquilo que são as evoluções, aquilo que são as soluções, e irem buscar até 82,5% em sede CIFID de crédito fiscal daquilo que são os investimentos que fazem as nossas soluções. Portanto, tem que haver aqui uma idoneidade muito grande, e nós temos aqui também aquilo que nós chamamos é a norma NP 4457 de 2021, que tem a ver com o Sistema de Gestão Integrado, nomeadamente na parte da IDI, Investigação, Desenvolvimento e Inovação,
E aqui nós temos fluxos também internos de geração de ideias. Todas as ideias são registadas, a partilha de conhecimento é registado, todas as pessoas têm liberdade para partilhar ideias, insights, e das ideias há avaliação, e depois essa avaliação transita eventualmente para projeto, que seja depois implementado em produto, e que normalmente tem que ter sempre este cariz, ou de investigação e desenvolvimento, ou ser já uma melhoria significativa, avançada de processo, de procedimento, em outras áreas. Pode não ser em produto, pode ser claramente melhorar o nosso processo de recrutamento, de relacionamento, employer branding, melhorar o processo de leitura de documentos, digitalização e transição de documentos com recurso à inteligência artificial, ou no nosso suporte ao cliente conseguirmos trabalhar esta informação e gerar esta informação e apoiar e dar apoio a um cliente nosso de uma forma muito mais ágil com recurso à inteligência artificial. Dar só esta nota também porque acho que é importante e que assenta claramente aqui, Pedro, nesta questão. Nós falamos até aqui, falamos muito de inteligência artificial na parte preditiva, daquilo que foram os modelos que nós desenvolvemos, não é? Dentro de portas, aquilo que é nosso. Falamos também das possibilidades que temos dentro da plataforma utilizando a IA generativa, neste caso com integração com o ChatGPT para geração de assuntos, para geração de snippets, para geração de conteúdo seja texto, seja títulos, neste caso texto, botões para ação. Vamos também entrar na perspectiva também das imagens, ter também aqui imagens também a ser geradas também dentro da plataforma com inteligência artificial, mas isto em generativo. E depois temos ainda projetos que nós fazemos, projetos que nascem normalmente em projetos vindo desta ligação que nós temos muito grande da sociedade científica e tecnológica, com as universidades, com o sistema de ensino, e projetos também em copromoção, projetos de ID individuais, mas também em copromoção, no âmbito de PRRs, P2030, por aí fora. Dar aqui 2 ou 3 exemplos. Nós temos neste momento aquilo que nós chamamos de CEFCOI-AI, que é o nosso Sistema de Estrangeiros e Fronteiros, para a importação de contactos. Alguém que cria uma conta na EGOI e que faz a sua primeira importação, nós não sabemos onde é que vem aquela base de dados. Portanto, nós temos aqui alguns processos, alguns procedimentos, e que temos também um modelo de inteligência artificial que, quando essa base entra pela primeira vez no nosso servidor, na nossa conta, há um processo que é varrido e que vai dizer esta base tem qualidade ou não tem qualidade, vamos suspender preventivamente e vamos falar com o cliente de onde é que vem esta base. Portanto, tem aqui um modelo de inteligência artificial por trás. Por outro lado, temos um modelo de phishing também, que nós conseguimos perceber quando um cliente nosso está a criar uma campanha que tem tudo, mas tem tudo para ser uma campanha de phishing. Então conseguimos ranquear e dar esta visibilidade de atenção, porque este cliente pode estar, seja numa situação meramente informativa ou até já preventiva, que é bloquear, suspender a conta para que não envie essa comunicação. E depois temos, por outro lado, também, temos a questão do nosso suporte ao cliente, precisamente, que é, temos aqui 2 níveis. Que eu tenho dúvidas sobre a utilização da plataforma EGOI e, olha, gostava de saber como enviar um e-mail com sucesso. Gostava de autenticar o remetente de SMS. Como é que eu faço? E automaticamente nós temos também já um conjunto de artigos que nós sugerimos, que são da nossa knowledge base, dos nossos conteúdos, dos nossos recursos didáticos internos, que é um modelo que também foi gerado internamente e que devolve então um conjunto de artigos que estão mais próximos de ajudar aquele cliente a ultrapassar aquela dificuldade. Por outro lado, há um cliente que reporta, isto in-house, por outro lado, há um cliente que reporta um bug, um improvement, ou que era muito interessante nós fazemos uma melhoria na plataforma e que entra aqui no âmbito de produto, mesmo engenharia de produto, e que já pode ser trabalhado. Esta foi a ideia, retiram tudo aquilo que seja informação mais importante do cliente para anonimizar os dados, para não haver aqui qualquer questão, e mesmo trabalhando internamente, e sumariza-se a informação para passar para o dev, para passar depois para a equipa de suporte ao cliente, para passar para a equipa de marketing, e temos toda esta informação que agiliza exatamente os processos, as dinâmicas, a passagem de conhecimento por vários níveis também de interesse, por vários níveis de codificação também da própria linguagem, porque a linguagem de um dev é mais técnica, depois alguém que vai fazer os testes de usabilidade, que é também ainda técnico, mas quando passa para alguém de suporte ao cliente que vai fazer o contacto final já com o cliente, tem que ser uma linguagem já muito mais próxima da linguagem normal de um cliente. Portanto, temos todas estas soluções dentro daquilo que é o nosso produto, aqui é quase full stack que temos estas soluções. Daniel, obrigado pela tua partilha. Eu acho que temos já aqui um timing relevante. Acho que a audiência terá aqui muito sumo para aproveitar, para processar, para digerir. Acho que temos aqui insights muito bons para os profissionais, as pessoas que nos forem ouvir ou ver, perceberem exatamente como é que uma solução como a do EGOI pode interferir, pode otimizar processos, pode otimizar
o marketing e a comunicação que as próprias organizações desenvolvem. Portanto, acho que temos aqui um conjunto de insights muito interessantes. Daniel, muito obrigado pela tua... Obrigado, Daniel. E para quem nos está então a ver ou ouvir, fica a sugestão para nos seguirem no nosso canal YouTube, seguirem-nos também no LinkedIn e no Spotify. Vamos ter em breve mais episódios e também com profissionais que temos a certeza vão gostar e que nos vão trazer grandes insights. Obrigado e até breve. Até breve. Decoding AI.